Bom dia! Começando mais um Despertando com o Dharma. Tranca bem a porta, amor. Kátia Ribeiro, olha só. Vinícius de Moraes, bom dia, Cris, bom dia, Ana Tereza Barreto. Carla, tudo certo aí? E a aulinha ontem, Carla? Galera se divertiu. Né, Cris? Tava legal a aula. Bom dia, Mauro. Bom dia, Eliana. Isso aí é tudo na Mais Santa Paz. Vinícius de Moraes. Eu amo essa música. Bom dia, Paulinha. Bom dia, mãezinha. Tudo bem aí? Bom dia, Ângela. Eu me atrasei para entrar um minuto porque eu tava vendo aqueles vídeos de panda. Bom dia, Sinara. Bom dia, Conceição. Eu adoro ver aqueles vídeos dos pandas. É muito legal. Aí tu fica olhando aquilo, eles são muito divertidos. Tio. Bom dia, Isis. Bom dia, Rosali. Aí eles caem e rolam. São impressionantes. Eu fico horas olhando aquilo, eu acho muito divertido. Tudo na mais santa paz. Tudo na mais perfeita ordem. Luiz Paulo, queridíssimo, como é que tu tá? Chegou bem em Curitiba? Tá tudo certo aí? Chegando a filha? Que beleza, hein? Bom dia, Rossana. Bom dia, Grácia. Esse cara é um querido, esse Luiz Paulo, meu colega da pós. Pensem numa pessoa doce. Bom dia, Mona Lisa. É isso aí. Então esse é o Vinícius de Moraes e o Toquinho, tudo na Mais Santa Paz. Eu amo o Vinícius. Tem uns livros do Vinícius que é muito legal. Tem dois. Muito bem tranquilo e na expectativa da filha. Ah, que espetáculo. Bom dia, Andréia Marchini. Tudo certo? Chegou bem em casa ontem? E hoje de manhã como é que foi acordar? Como é que foi acordar depois da aula de ontem? Ontem teve aula presencial para quem... Bom dia, Rossana. Então teve aula presencial aqui na Biblioteca da Arquitetura da Mente, de meditação. E aí a gente trabalhou alguns aspectos da meditação. E eu dei um teminha para o pessoal fazer hoje de manhã ao acordar. Ó, a Cris já está perguntando para a Andréa, como é que foi, Andréa? Sem pular da cama. Tem uns livros do Vinícius que eu ia indicar para vocês, vamos ver se está mais por aqui. Às vezes está, às vezes mudo. Não sei onde está. Uma hora dessas eu olho e pego para vocês. Mas tem um livro do Vinícius que conta a história dele, que é maravilhoso. Então é isso. Vamos para a nossa leitura do Dharma. O poder de uma pergunta aberta. Elizabeth Nangel, da editora Lúcida Letra, lá do Rio de Janeiro. Do nosso querido Vitor Barreto, filho de Ana Tereza Barreto, que está aqui agora. Ana Tereza vai dizer, o Gesto fala de ti toda manhã. Ó, a Andréa Marchini colocou, tudo certo, acordei sem pular. Pior que a Andréa, hoje mesmo quando eu acordei, era 4h30, né? Aí eu pensei, será que a Andréa vai acordar também e não vai pular da cama? Porque ficou aquela cena, né? Como é que ela se levanta da cama? Pula! Aí eu tava lá alongando, me espreguiçando com calma. Se a Andréa já deve ter pulado da cama. Caiu assim. Então é isso, editora Lúcida Letra. Vamos lá. Nós estamos na página 108, capítulo 12. Eu vou voltar ao parágrafo, porque a gente só fez um parágrafo ontem, e aí depois a gente já parou. Com toda a nossa força. Se a condição humana, olhem só, vejam bem, pessoas apegadas. Vejam quem está chegando ali. Bom dia. A Prof. Dioga, Amanda. Bom dia. Já vim com as pétalas da flor, né? Olha ali, porque ela é apegada, ela senta ali para ver o Dharma ao vivo. Não, pessoas apegadinhas. Depois a gente tem aula de meditação. E esta, se vocês então não conhecem, é a nossa Prof. Dioga, ó, aqui do Espaço Arquitetura da Mente. Que bacana, né? Ontem ela deu aula. Hoje tem aula, Amanda? Hoje tem aula, mas só online. Hoje tem aula online. Amanhã tem aula presencial às 17 horas. Tá aí, ó. Bom dia, Lucelena, tudo bem? Ó, e a Andréa disse que se alongou com calma mesmo.
Se a condição humana pudesse ser consertada, com certeza o Buda haveria feito muito tempo atrás. Lembra que eu falei ontem? Estou segura de que a Madre Teresa ou Mahatma Gandhi teriam decifrado o código. E certamente o Dalai Lama iria se assegurar de que alguma coisa fosse feita. A bondade desconcertante das figuras mais iluminadas da história, tanto do passado quanto do presente, é tal que, apesar de conhecerem a natureza não consertável das coisas, fizeram tudo o que podiam para servir aos outros. De fato, eles tentaram com toda a força que tinham. Gente, é muito importante a gente perceber os detalhes da palavra. Assim, no budismo, cada palavra é colocada com muita assertividade, assim, para a gente não se perder, né? Se tu estiveres atento, tem muita informação aqui. Bom dia, Deni. Deni, adorei tuas fotos. Muito chiques. Então, quando a natureza das coisas não é consertável, porque a natureza da mente é a natureza da mente. Então, tu tem a consciência, o estado de consciência. O estado de consciência é esse estado que, mesmo que seja consciência, é um estado construído. Ó, Luiz Paulo, te liga aí. Lembra que nós falamos lá no retiro, né? Então, estado de consciência. Só que por trás disso existe uma natureza da mente. A natureza da mente não há consciência. Sacaram? Não há consciência na natureza da mente. A natureza da mente ela é livre. Não é nem natureza da mente o nome. Foi dado natureza da mente o nome para a gente entender, mas é um vasto universo, né, em que nada cola, não há velcro ali, não há nada que possa colar. Então a natureza da mente não é consertável porque não há nada para consertar. Tudo está como é. É não construída, não nascida. A especialista, e aí eu comentei ontem, né, a especialista em comportamento animal Temple Grandin, que eu falei que existe um filme dela, vocês procuraram? Ela é uma autista que mudou completamente esse conceito dos animais, assim, de como lidar com os animais, com os pets. Compreende profundamente a mente dos bichos. Ela atribui esse entendimento ao fato de ter nascido autista. Ela observou que alguns padrões do comportamento animal se assemelham aos padrões mentais, emocionais e físicos que ela e outros indivíduos com autismo experimentam. Então, a experiência direta, que é chamada no budismo ou no mindfulness, né? Tu tem a experiência direta, tu precisa experienciar isso e aí então poder passar. Ficou bastante conhecida por ter projetado aparatos para currais e abatedouros que reduzem o medo e o estresse do gado. Um radialista perguntou a ela recentemente: por que se preocupar em criar condições mais humanas para animais que estão prestes a ser abatidos de qualquer forma? Senhorita Grandin respondeu: por nenhum outro motivo a não ser reduzir seu sofrimento. Então o que ela fazia? Ela criava tipo uma bolsa, assim, em que ficava dentro dessa bolsa e aquilo apertava, né? E esse mesmo modelo depois foi usado para as crianças. Em que, sabe aquele jeito de enrolar as crianças com a fraldinha, com um lencinho, assim, tu aperta os bracinhos? Temple Grandin. O grade, não sei nem pronunciar isso. Enfim, ela que criou isso. E aí passou para os humanos. Eles ficam ali confortáveis, né, protegidos, e ela se sentia protegida e passava aquela euforia, aquela coisa, né, que essas pessoas com esse espectro, né, que possuem de se movimentar, tal, quando estão nervosas. O que quer que possamos fazer para servir aos outros em qualquer momento, em qualquer situação, é a prática de bodhi, ou despertar. Então, bodhicitta, né? O despertar da mente. Bodhi, despertar, citta, mente ou coração, depende da situação, do texto. O servir desperta em nós uma generosidade genuína, natural, não uma resposta calculada, que pesa os prós e contras e decide se vale a pena o esforço ou não. Bom dia, Patrícia Japiaçu, que agora está novamente com dreads no cabelo. Veja como eu olho, né? E observo. Ela tem dread, ela não tem dread. É uma trabalheira. Essa mulher, ela... Eu não sei porque que ela cria. Ela está ali com uma imagem de um avatar. Ela já é um avatar dela mesma. Mas ela faz avatares. Agora está na moda, né? Todo mundo fazendo avatar, assim. Um negócio legal. Eu vou fazer também.
É um assunto de coração. Vemos uma necessidade e naturalmente nos movemos em direção a ela. Shantideva, em O Modo de Vida do Bodhisattva, então Shantideva foi um indiano budista. E, a gente já falou dele, né? Bom dia, Eliane. Se nosso cabelo estivesse em chamas, estaríamos obcecados em apagar o fogo. Do mesmo modo, o processo de despertar por meio do servir é a obsessão de um Bodhisattva. O que ela quer dizer com isso? Se a gente entendesse que despertar é uma necessidade para a gente descobrir a nossa natureza humana, ir por trás dessa consciência e descobrir que tudo é livre. Ontem nós falamos sobre isso, lembram? Nós falamos sobre esse não estar dentro de padrões assim pré-estabelecidos. E se a gente soubesse que nós estamos aprisionados, já nascemos com essa prisão de condicionamentos, a gente tentaria nos livrarmos disso de alguma forma, tentar nos iluminarmos, sairmos desses padrões como se estivéssemos com o cabelo em chamas, com o corpo em chamas, com uma casa em chamas, sairíamos correndo. E o que a gente faz? A gente se aprisiona cada vez mais. Ao invés de sairmos disso, a gente vai entrando para dentro dessa casa em chamas, fazendo o quê? Nos prendendo a condicionamentos, a padrões, a hábitos. Aí alguns alunos perguntaram ontem, tá, mas e a gente não vai mais circular no mundo, fazer as coisas do mundo? Vai, mas com consciência. Tem duas formas de fazer as coisas. Aware, né, com consciência, ou sem consciência. E aí, quando tu tem consciência, tu não está preso a algoritmos. O algoritmo não te pega. Ficou claro? Ficou claro, Amanda Yogini? Ela tá ali, ela tá em silêncio, ela tá meditando. É bom porque daí tem alguém para fazer bullying logo de manhã cedo. Grandes aspirações. Uma vez eu dirigi de minha casa em Creston, Colorado, para buscar meu irmão em Santa Fé, Novo México. Uma viagem de cerca de 3 horas e meia. Bom dia, Eliane Maneiro. No caminho parei em um posto de gasolina e vi que o prêmio da loteria estava cotada em 170 milhões de dólares. Então comprei um bilhete. Pô, se até ela compra bilhete, né? Vamos começar a comprar também. Né? Oi, Angelita. Já pensou ganhar 170 milhões de dólares? Que troço louco, né? Durante a viagem pensei, o que eu poderia... Acho que eu pulei aqui. O que eu poderia fazer com 170 milhões de dólares? O que vocês fariam com 170 milhões de dólares? Aí ela pensou aqui. Bom, eu poderia apoiar financeiramente membros de minha comunidade espiritual, é a primeira coisa que eu penso também, para que eles pudessem praticar meditação e ter condições de trabalhar apenas a serviço do Dharma. Isso é uma coisa que eu faria certo. Primeira coisa. Eu poderia construir um centro de cura e uma casa de repouso em minha cidade, consertar os estábulos para os cavalos, apoiar meu professor em um retiro longo, patrocinar meu amigo que pinta lindas pinturas devocionais. 3 horas e meia depois estava em Santa Fé, me sentindo estranhamente revigorada e bem resolvida. Bom dia, Juliana. Coloquem aí na tela o que vocês fariam. Qual é a primeira coisa que vem à mente? Pode, não precisa, né, ser tão assim, eu vou apoiar centros de tratamento ao câncer. Pode ser uma viagem. Quem é que não vai querer viajar, né, conhecer tal lugar? Coloquem na tela, o que vocês fariam se ganhassem na loteria 170 milhões? Viajar, a Kátia colocou. Até Uruguaiana, Kátia. Vai para Uruguaiana. Sem perceber, eu não havia dedicado sequer um momento de minha fantasia ao que eu poderia obter para mim mesma. A Paulinha colocou, é tanto dinheiro que nem sei por onde começar. Começa mandando para os amigos, né? E isto dei-me conta, explicava porque minha mente se sentia tão relaxada. Rinpoche sempre fala que focar na felicidade dos outros é a mais pura forma de felicidade. O que poderia ser mais verdadeiro? A Kátia botou. Mas de avião, né? Viajar e ajudar, diz a Carla. O Mauro compraria as terras com o templo budista,
Garopaba para uns amigos conhecidos ou doar para o SEB para reativá-lo. Boa, eu conheci, está totalmente abandonado lá, né? O problema é o acesso, né, Mauro? O acesso é punk o negócio. Aí a Juliana colocou, organizaria todas as tretas familiares e viajaria. Ah, não. As tretas familiares não. Cada um... A Rossana Simões vem com... Olha o papinho da Rossana. Finalmente eu iria viajar. Ela tá sempre viajando. Ela é da área de turismo. Tu não encontra... Pergunta para ela, onde é que tu tá agora, Rossana? Ela não está na cidade dela. Aí ela coloca, finalmente eu iria viajar. Tem gente que provoca. Como assim? No caminho do Bodhisattva, fazemos grandes aspirações. Então o guerreiro, né? O guerreiro da mente, o guerreiro do despertar. Que eu possa atingir o estado de Buda para benefício de todos os seres. Que eu possa levar todos os seres à iluminação. Ó, daí a Rossana já emendou ali, não, ajudaria a família, instituições, na verdade. Sei, faz só viajar que eu sei. Que eu possa levar todos os seres à iluminação. Que eu possa tomar sobre mim o sofrimento alheio, para que os outros experimentem uma vida livre de sofrimento. Então essa é a prática do Bodhisattva, né? Algumas vezes dizemos essas coisas sem acreditar nelas. Lembra, Luiz Paulo, que nós fizemos essa prática, né, da compaixão metabhavana? Eu me lembro de um estudante realmente tentando provar, com uma calculadora, a impossibilidade de que todos os seres atinjam a iluminação. Que bacana, né? Tem gente que pensa dessa forma matemática. E isso é interessante também. Podemos ou não podemos? Bom dia, Márcia. Este não é o ponto. O ponto é tentar com toda a nossa força. E apenas quando tentamos com toda a nossa força, vemos quanto servir nos afeta e quanto afeta os outros, e depois nós entendemos. Bom dia, Márcia. Bom dia, Detinha. Quem tem mentes matemáticas vai olhar para esse lado matemático, assim. Então é um negócio... O Enio Burgos tem uma mente matemática também, né? Ele é físico. Então ele estava me contando algumas coisas que ele pensa às vezes de forma mais racional, assim, é muito louco, né? A Rosali Sombrio colocou: patrocinaria teus estudos, olha aí, e viajaria a Berlim visitar minha sobrinha. Olha aí a Rosali, ela patrocinaria os meus estudos aqui e viajaria a Berlim. Muito bem, gente, vamos torcer que a Rosali ganhe. Tu tá jogando na loteria, Rosali? Tem que jogar. Todo mundo tem sonhos, né? Isso é bacana. Gestos simples. Servir os outros, aos outros, não tem de ser grandioso. Conceder um gesto caloroso a alguém que nós nem sequer conhecemos, digamos no ônibus, pode fazer diferença tremenda por aquela pessoa. Pode trazê-la para fora de um lugar de profundo isolamento. Juntos compartilhamos um momento da humanidade, não tem preço. Então, generosidade, gente, é um ato. Olha, a Rosali disse, sim, estou jogando, pode aguardar a notícia. Todo mundo torcendo para a Rosali. Gestos de generosidade, gente, podem... Vocês entendem a paramita da generosidade, né? São 6 paramitas, né? Algumas práticas, algumas linhagens são 10, o Theravada são 10 paramitas. Então a primeira, generosidade, alegria constante, tolerância, paciência, equanimidade, e aí vai. A gente já falou bastante sobre isso em outras lives. Mas a generosidade, então, o Buda, quando ele saía com o potinho de comida, e ele e os seus bhikkhus, seus monges, seus mendigos, os mendicantes, ele então levava aquela tigelinha, e essa tigelinha ela dava oportunidade das pessoas serem generosas. Não é pela questão dele matar a fome. Ele poderia plantar, ele poderia colher, eles poderiam ter uma sanga completamente autossuficiente, e não depender de absolutamente ninguém. Mas o objetivo não era esse. O objetivo era sair, ir lá, mendigar e fazer com que a pessoa percebesse. Todo dia ele batia nas mesmas casas e a pessoa dava ou não. E a pessoa se percebia. Até que a pessoa, então, atingiu o estado de despertar.
E aí então ele pratica bodhicitta, o despertar da mente, não da sua mente, o despertar da mente dos outros. Esse é o ato de generosidade. Então, quando tu está praticando, tu está exercendo um ato de generosidade pros outros, para os outros. Eu fiz esse desafio para a Cris Wolf, que está aí. Aí antes de viajar para o retiro, eu disse, tu quer fazer uma prática? Então, faz a prática de limpar os meus livros aqui da biblioteca. Olha que malandro, né? Olha o tamanho da estante, dê uma olhada para a tela aí. Olha isso. Não tem fim. E aí tá tudo ali um por trás dos outros. Tem muito livro. E são duas fileiras, tem uma fileira atrás também. Então tem uma fileira na frente e outra atrás de livro. Ela ficou 1 dia e meio limpando. 1 dia e meio limpando os livros. Aí perguntei, como é que foi? Limpou com mente atenta? Qual foi a intenção? Que atitudes surgiram? Que pensamentos surgiram? Como é que foram as sensações do corpo? Tá vendo? Surgiu algum tipo de incômodo? Prática, atenção plena, na prática da generosidade. Bom dia, Margarete. Servir é isso. Gestos simples. Em seu filme Terra do Silêncio e da Escuridão, esse eu não vi. Vou anotar. Werner Herzog documenta o trabalho de Fini Straubinger. Nunca ouvi falar. Uma mulher surda e cega dedicada a fazer com que outros da comunidade de surdos e cegos saiam de seu estado de profundo recolhimento em solidão. Ela fala com eles por meio da tradução tátil, né, pelo tato. Um sistema de comunicação que consiste em bater mais forte ou mais fraco e em áreas diferentes da palma da mão. Ao assistir seu trabalho, nós nos perguntamos, como seria ter tão pouca inserção sensorial? Sem esse tipo de comunicação, pessoas surdas cegas estariam totalmente isoladas do mundo. Como uma pessoa diz para Fini, quando você solta minha mão, você pode estar a 1000 milhas de distância. Deve ser bem complicado. No filme, Fini faz contato pela primeira vez com Vladimir, de 22 anos de idade, que não apenas é surdo e cego, como também tem síndrome de Down. Bom dia, Natalina. Vladimir não consegue andar, não consegue se comunicar, não consegue nem mesmo se vestir sozinho. E aí, gente, vocês estão reclamando da vida? Então presta atenção. Quando somos apresentados a ele, nós o vemos sozinho, fazendo sons e batendo em si mesmo com uma bola. Então ele está tentando se comunicar, né? Ele tenta entender o corpo que habita. Tenta entender a si mesmo em relação às outras coisas. Então aquela coisa de colocar o corpo numa presença de universo, né? Eu existo dentro desse corpo que me prende. Tenta entender a si mesmo em relação às outras coisas no ambiente onde vive. Quando Fini lhe empresta o seu rádio, apesar de não poder ver ou escutar, ele sente a vibração da música e o aperta em seus braços como se estivesse fazendo do rádio uma parte dele. Nós o vemos sair de seu isolamento por aquele breve momento e se tornar parte de algo maior, dessa coisa vibrante, pulsante, energética que tem nos braços, o rádio. Esse momento único deixa claro para nós a importância da interação humana e do amor, e nos faz refletir o quanto nós mesmos não nos recolhemos em nossos próprios estados dolorosos de autoabsorção. Então, quantas vezes a gente se recolhe, né? Esse filme aí, então, esse documentário é o Terra do Silêncio e da Escuridão, do Werner Herzog, do trabalho da Fini Straubinger. Procurem aí, eu vou tentar assistir, deve ter no Netflix. Nunca ouvi falar. Ok, gente? Vamos lá? Vamos para a prática? Então,
Observem como estão agora, neste momento. Sem nenhuma cobrança, observem a postura para hoje, quarta-feira. Se for confortável, podem fechar os olhos ou não, manter semiabertos. Talvez esse convite de fechar os olhos tenha uma percepção maior dos outros sentidos. E assim como o último parágrafo dessa leitura, procurem perceber de onde surge o mundo, como é captado o mundo através dos demais sentidos que não os olhos. Como você percebe o mundo à sua volta? Talvez pelos sons, quem tem a audição intacta, quem tem a audição parcial, como observa o mundo? Como o corpo está absorvendo o mundo à sua volta, o ar, a temperatura. Veja se consegue perceber a mente variando entre ouvir, perceber o tato, o gosto, o cheiro, até mesmo os pensamentos. Tente perceber a mente buscando informações do mundo externo e do mundo interno. Nesses breves segundos, perceberam que ela vai captando tudo e por alguns instantes não há julgamento, não há cobrança, apenas é o que é. Como é estar nesse mundo sem cobrança, sem julgamento? Apenas absorvendo e construindo tudo o que está acontecendo fora e dentro. E agora convido a observarem a respiração. Apenas esse ir e vir da respiração. E quando estiverem prontos, prontas, podem abrir os olhos, fazer pequenos movimentos, ampliando a consciência do corpo no espaço e estando aqui, agora. Então, gente, tem aula de meditação agora às 7h15. Quem quiser, dá tempo ainda, quem mora em El Achado. Tá bem? E amanhã a gente retorna. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todos, todas, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Obrigado pela presença de vocês e até amanhã.